Olá, olá, a paz e a graça da parte do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, seja sobre a vida de todos. E quem não gostar de conteúdo cristão, gente, não fica no vídeo, porque eu não vou poupar detalhes. Eu conto tudo, quer creia, quer não creia, quer goste, quer não goste. Então, quem gosta, fica aqui. Quem não gosta, vai ser feliz em outro lugar, né? Deixa nós aqui com a nossa porção de paz, de tranquilidade e de graça, que é aquilo que nos importa verdadeiramente. Hoje eu vou contar um testemunho de libertação que Deus fez na nossa vida, numa das casas que a gente morou na cidade de Itaquaquecetuba. Eu não vou contar assim nome de pessoas, né, para que as pessoas não se sintam constrangidas, né? E vou evitar assim, vou ser o mais suave possível, né? Vou focar nos fatos, né? Morando na cidade de Itaquaquecetuba, Deus fez muita obra, eu vou contar também, né? Hoje nós não estamos mais lá, nós estamos na Bahia, né? De onde Deus me tirou, levou lá para a cidade de Itaquaquecetuba, disse que eu ia ficar lá por um tempo, até se cumprir o que ele tinha me prometido, e depois eu retornaria. Eu não queria vir para cá, eu queria ir para Minas, mas aí não deu certo, né? A gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que a gente manda. Daí, quando eu tava lá, né, no lugar de Itaquaquecetuba, que eu mais gostei de morar, porque era muito tranquilo e eu gosto muito de tranquilidade. Então, Deus falou pra mim que tinha chegado o tempo da gente sair daquela casa, que era alugada. Daí eu falei pro meu esposo, digo, olha, Deus já começou a tocar no meu coração que é pra gente sair daqui. Só que lá era muito gostoso. E meu esposo disse, não vamos sair daqui. Pra gente sair daqui, o dono da casa tem que pedir a casa. Eu digo, não precisa chegar a esse extremo, né? Que a gente já sabe que, né, tem que sair. Mas aí, enfim, né? Falei, fiz a minha parte, né? Ele preferiu esperar. Tudo bem, vamos esperar. Mas eu falei pra ele, ó, já fica na ressalva, já procura, já vai procurando, que eu sei que não vai demorar. Amém. Não demorou, realmente. Né? Logo, logo, o dono da casa disse que tinha que fazer um conserto lá na rede de esgoto e pediu a casa. Tudo bem. Aí a gente já tava aqui meio que direcionado, né? A essa nova casa que tinha num bairro razoavelmente próximo, só que não era tranquilo que nem o que a gente tava. Ai, meu Deus, lá vai nós, né? Daí a gente foi pra lá. Era uma casa um pouquinho maior do que a que a gente tava, assim, relativamente, né? Mas ficava num lugar, assim, que durante o dia parecia ser bem tranquilo, parecia ser bem, assim, bem gostoso para estar, né? Era de frente de uma pracinha, né? Tinha, assim, uma colina, assim, bem perto mesmo. Então, pra mim, que sou caída por roça, por lugar tranquilo, eu pegava a cadeira e sentava lá na porta e ficava, sabe, babando aquele lugar lá. E aí a gente mudou pra lá, né? E quando a gente mudou, a gente sentiu algo estranho já no ambiente, porque quem tem uma certa intimidade com Deus, quem tem uma certa espiritualidade, sente, não adianta, sente. Né? Se o lugar é um lugar tranquilo, a gente sente. Se o lugar não é tranquilo, a gente sente. Né? E também pode acontecer de não sentir, porque Deus está querendo fazer alguma obra. Tudo tem que se avaliar, tudo, né? A gente precisa avaliar com muito cuidado. Então, a gente mudou para essa casa. E lá nessa casa, a gente sentiu que a coisa não era tão tranquila assim. E foi passando o tempo, né? E um determinado dia, tava eu e a minha filha mais velha conversando. Na época, ela tinha lá seus 14, 15 anos, uma coisinha assim. E a gente tava lavando a louça, né? E conversando. E a pia, ela tinha, tipo, a janela bem de frente da pia, que dava pro corredor. Né? E na janela tinha, tipo, um batentezinho, assim, né?
na janela, mais ou menos dessa largura assim, daquele batente. E em cima do batente eu peguei e coloquei um aquário, né, de peixinho, para poder eles ficar ali e ver a claridade, né? Não pegava sol, mas via a claridade do dia. E toda vez que eu fosse lavar a louça também, eu estivesse ali no movimento vendo os peixinhos, que isso me ajudava, que eu sou ansiosa, né? E nessa época, os peixinhos tinham morrido, né? Um pouquinho antes disso, os peixinhos tinham morrido e o aquário tava vazio. E eu deixei ele lá. Daí eu tava conversando mais a minha filha, né, sobre as coisas de Deus, que eu gosto muito de conversar sobre as coisas de Deus, e a gente conversava muito sobre as coisas de Deus, sobre os milagres, sobre as obras, glória a Deus. Então, o aquário deu um salto. Ele tava lá porque pra acontecer algo semelhante àquilo, teria que alguma coisa ter pegado ele e ter jogado. Então, ele deu um salto, né, tava aqui o batente da janela, que nem eu falei pra você, e a pia, e ele deu um salto da janela assim, ó, fez curva, assim, ó, e bateu na beira da pia, e se estraçalhou. E aí, a minha filha tava lavando a louça, eu secando e guardando. Quando esse aquário fez isso, que veio na pia, na borda da pia, e se estilhaçou, a gente ficou tipo, né? Aí eu falei pra ela, eu disse, você tá vendo como o inimigo tá furioso com a gente, com a presença da gente aqui. A gente tem que orar mais. E vamos orando, que também era prática, né, nossa de sempre. Todas as noites orar. Antes de dormir, orar, agradecer a Deus, apresentar a nossa vida, a nossa noite, né? Apresentar tudo na mão de Deus, né? Não só a nossa vida, mas a vida da família, a vida dos parentes, a vida dos amigos, dos inimigos também, dessas pessoas que entram no vídeo da gente para dizer que as obras que Deus fez na vida da gente não é verdade, só porque não aconteceu na deles também, né? E a gente ora por todos. Quem pediu, quem não pediu, quem precisa e não sabe pedir. Tipo criança, tipo velhinhos, tipo pessoas que não têm a sua consciência boa, né? Pessoas que têm problemas mentais, né? Enfim, Deus conhece todas as causas e as necessidades. E a gente nunca deixava de orar, mas, no entanto, as coisas não melhoravam. Assim que a gente entrou na casa, no primeiro dia que a gente foi fazer aquela limpeza e fomos fazer uma renovação de pintura em um dos quartos que se fez necessário, quando a gente entrou no quarto, o quarto tinha muito desenho de gnomos, de duendes, de rabinhos de demônios, de bruxa, de uma série de coisas. E quando a gente entrou naquele lugar, naquele quarto, era muito pesado. A coisa era mais pesada lá. E a gente pintou aquele quarto e, no entanto, aquela sensação ruim foi como se maquiasse. Aquela sensação ruim permanecia lá do mesmo jeito. Daí a gente orava e nada. E aí começaram a acontecer outras manifestações, além dessa do aquário que saltou, né? E se espatifou. Então a gente via coisas, a gente ouvia coisas, né? Como se pessoas andassem dentro de casa, como se pessoas andassem em cima da casa, né? Porque a casa era uma casa que ela tava, a casa de cima, o segundo andar, ela estava em processo de construção, então ela já tinha sido levantada, já estava coberta, né? Faltava fazer algumas coisas ali, mas ela já, se fosse para alguém andar lá dentro, andaria, né? E a gente ouvia como se fosse cavalo que andava em cima da casa, dentro da casa que estava em construção em cima. A gente ouvia, a minha filha especificamente, que foi quem mais sofreu durante esse período, ela ouvia muito. Chegou um período que ela não dormia mais à noite.
Eu estudava na época e eu saía para a escola e teve vezes eu chegar da escola e ela tá com... Teve uma vez especificamente que ela foi me receber na porta de casa e ela tava com os olhos arregalados e vermelhos, atormentada. De tanta manifestação, ela já não dormia, porque aquelas entidades malignas não deixavam mais ela dormir, batiam os pés, andavam no corredor, rosnavam e esmurravam as paredes. E tudo isso ela ouvia. Ela ouvia com muito mais intensidade mesmo do que eu. Meu esposo não ouvia nada. Já eu, bem menos. E ela, tudo. Então, a gente continuou em oração e nesse dia que ela foi me receber, foi um dia assim que eu fiquei muito combatida. Porque eu tava orando, orando, orando. E era como se a oração não estivesse sendo ouvida. Por quê? Porque eu tava ali no momento da luta. Quando a gente tá no momento da luta, normalmente é assim, a gente quer que a coisa seja resolvida ali no nosso tempo e a nossa hora, e não é desse jeito, né? A gente precisa passar, superar tudo. O Senhor Jesus, ele tá ali conosco e ele permite que a gente passe por determinadas coisas para que isso nos sirva de experiência. Então, no momento, para mim, eu tava afundando. Só que hoje, passado tudo isso, eu sei que eu não estava afundando, eu sei que o Senhor estava deixando eu emergir em aprendizado. Isso me ensinou demais, isso nos ensinou demais a confiar em Deus. Então, naquela noite, quando ela chegou e me recebeu e disse: "Mãe, eu não aguento mais, eu não aguento mais." Agora há pouco eu ouvi como se fosse a senhora que estivesse chegando da rua e eu senti aliviada. E eu esperei a senhora bater na porta para mim poder abrir. E quando o som do calçado da senhora chegou na porta, que parou e começou a subir na parede, e da parede subiu para cima da casa e ficou andando lá. Eu não aguento mais. E aí eu abracei ela e eu disse: "Filho, fica tranquila, a gente vai superar isso, você vai aguentar, fica tranquila, espera, vamos continuar orando porque Deus vai dar a vitória." Daí a gente cogitou a possibilidade de pedir ajuda na igreja, né? Pro ministério da igreja. Mas aí depois, eu particularmente, eu fiquei me sentindo muito mal, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos concede autoridade sobre espíritos, sobre castas, sobre potestades, sobre todas essas, né, essas hostes. E eu tava precisando terceirizar isso, eu tava precisando entregar isso para os irmãos da igreja, porque em mim não estava tendo autoridade. Então eu me senti naquele momento assim muito envergonhada, né? Mas como eu não estava tendo outra opção, porque até então as nossas, né? Porque nós orávamos em conjunto, até então as nossas orações não estavam sendo recebidas, não se tinha outra coisa a fazer, né? E aí a gente combinou. Aí ela disse assim: "Antes de fazer isso, vamos buscar a palavra." Eu disse: "Tudo bem." Aí no domingo de manhã ela foi congregar e Deus falou para ela que não era para pedir ajuda a ninguém, porque era Ele que estava conosco nessa batalha. E o Senhor falou mais outras coisas que nos deu a entender forte e claro que não era para falar nada para ninguém. Então ela voltou para casa, né? Renovada por aquela palavra, animada por aquela palavra, mas eu sei que com medo, né? Porque a coisa não estava fácil. E a gente continuou buscando a Deus durante aquele dia. E o melhor tá por vir. Aconteceu muita coisa, porque assim, eu resumi bastante aqui para você o que aconteceu, né, durante esse período. Uma das coisas que aconteceu foi, antes da gente conseguir vencer, né, que eu já tô chegando aqui no final, antes da gente conseguir vencer, eu comuniquei com uma pessoa, né, que também era da igreja, só que de outra, né, não era da mesma denominação que a minha, só que isso não faz diferença, né, Cristo é Cristo, não tem separação nele. Aí eu comuniquei o que estava acontecendo com uma irmã, e a irmã falou assim para mim: se eu fosse você, eu saía dessa casa.
E quando eu conversava com ela sobre outros assuntos, ela se expressava de uma maneira diferente, ela tinha um tipo de atitude. E quando eu falei essa parte para ela, ela mudou. Eu percebi que ela mudou, o semblante dela mudou, a energia dela mudou. E eu já esperei alguma coisa quando eu encerrasse a minha fala, né? Eu estava em procura de um reforço, de um conselho, de alguém que me desse aquele ânimo, né? E daí, então, essa pessoa mudou, né? Mudou tudo nela, foi como se jogasse um saco de pão em cima dela. E ela pegou e falou pra mim assim: se eu fosse você, eu mudava dessa casa. Sabe? E aí eu entendi que aquela fala não era dela. Eu captei, sabe? Sabe quando você vê, você conhece a pessoa e você vê que ali não foi a pessoa? Essa daí foi inspirada, eu já sei quem tá na boca dela. E eu peguei e respondi assim: então, só que a palavra diz assim, que Satanás, ele entra na nossa vida por um caminho e é ele que tem que sair por 7. Foi quem paguei o aluguel da casa. Então, se eu paguei o aluguel da casa, é Satanás que tem que sair. A palavra diz que ele entra por 1 e sai por 7, e eu foi quem paguei o aluguel da casa, então ele tem que sair. E aí ela fechou assim, menino, e me deixou lá, praticamente falando sozinha, né? Aí, mais uma vez, eu entendi que não era ela. Que ela foi, naquele momento, ela tinha sido pega e tinha sido inspirada, né? Para dizer para mim, enfraquecer a minha fé, para me amolecer a sair daquele lugar. Como a resposta não foi agradável ao inferno, né? Ele pegou ela e saiu. Então, nesse último dia depois do trajeto de perturbação, noite a noite, ainda teve nessa mesma semana, voltando um pouquinho, ainda teve nessa mesma semana, um episódio terrível. A gente foi dormir, pronto, foi nessa mesma noite que ela me recebeu e disse que não aguentava mais, que não suportava mais, que ela estava com os olhos arregalados e vermelhos. E daí, então, eu peguei, né, e não deixei ela ir dormir mais no quarto dela. Eu coloquei ela lá no meu quarto, eu peguei a minha cama, afastei um pouco da parede, que era box, né, a cama box. Afastei ela um pouco da parede no espaço só de botar o colchão de solteiro dela, né, que era um colchão largo. E aí ficava bem ajustadinho, né, aí ajustei bem a cama no colchão, pra ela ficar ali bem só naquele espacinho. Eu deitei ali do lado dela e puxei o berço do bebê para os pés dela. Então, ela ficou dentro de um quadradinho, né, ali deitada do meu lado. Aí, vai, não vai? Eu descia a mão, passava nela para tranquilizar ela, né, para que ela se sentisse segura que eu tava ali. Mas um determinado horário da madrugada, eu fui acordada por uma presença horrorosa. E eu senti quando aquela presença horrorosa desceu o corredor, como se viesse de lá do quarto dela. Ele desceu o corredor e veio em direção a nós, que estava no primeiro quarto da casa. E chegando lá, no que seria a porta da cozinha, no que era a porta da cozinha, ele entrou. Que normalmente onde a gente estava, eles não entravam. Eles ficavam perturbando, mas por ali por fora. Não me pergunte por que eu não entendo, né? Em base eu não entendo por que eles faziam isso, mas eu sei por quê, a presença de Deus. Então, ele chegou ali e dessa vez ele entrou. Ele entrou pela porta da cozinha e eu não via assim com os olhos carnais, mas eu via assim espiritualmente. Eu não sei te explicar como que é isso, mas eu via espiritualmente ele entrando. E ele entrou, e quando ele apontou na porta do quarto, era aquela figura grande, né,
seus quase 1,80, 1,90 assim alto, né? E muito forte. E eu não via assim a fisionomia detalhada, eu só via como se fosse assim aquela sombra assim, mais ou menos assim, que eu via que era a cabeça assim, e vinha assim aquele corpão. Deixa eu fazer assim pra você. Assim, e vinha aquele corpão assim, e aí eu via como se fosse o formato assim, escuro, né? Que eu via que era alto e tinha uma semelhança de ser forte. E eu comecei a repreender. Quando eu vi aquele vulto entrando dentro do quarto, né, eu comecei a repreender em nome do Senhor Jesus. Mas ele não respeitou. E ele deu mais um passo e mais um passo à frente. E ele pegou o berço e fez... Vá! Puxou para trás. No que ele puxou para trás, ela se assustou. E se sentou e ficou desesperada. E eu repreendendo, até que ele foi. Depois de muito repreender, ele começou a andar para trás, andando para trás. Ele não se virou e saiu. Ele deu um passo para trás, outro 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 para trás. E foi até que acertou com a porta andando de costas. Mas não virou para sair, não. E aí, no dia seguinte, essa foi na noite de sábado, no dia seguinte, no domingo de manhã, foi onde ela foi buscar a palavra. Deus disse que não era para pedir ajuda para ninguém, que ele estava conosco nessa batalha. E a gente ficou confiante e oramos a Deus, né? Depois, quando chegou a noite, a gente se reuniu naquela fé, naquela comunhão, sabe? E fomos orar a Deus mais uma vez, como de costume e como estava pedindo a necessidade. Oramos a Deus mais uma vez nessa parte para Deus repreender. E o maravilhoso dos maravilhosos se fez presente naquela noite, naquela oração. A gente estava ali, de joelhos dobrados, e daí um pouco, e olhos fechados, e daí um pouco, né? Fomos todos envolvidos por a glória de Deus. Eu particularmente vi, meu esposo não viu, mas sentiu. E ela também diz que da parte dela, né, ela sentiu e viu alguma coisa. Eu não lembro, né, o que cada um relata, mas eu lembro de mim, a minha parte eu posso dizer. Né, eu vi quando se formou a semelhança de céu sobre a nossa cabeça enquanto a gente orava. Como se fosse as nuvens tivessem se aproximado da nossa cabeça, né? Vamos dizer que a gente estava aqui, né? E veio como se fosse a nuvem assim sobre as nossas cabeças, né? No teto da casa. E abriu-se uma claridade, né? E daquela claridade eu vi quando o Senhor desceu no feixe de luz. Ele não pôs os pés no chão, tá? Ele desceu para que fosse visto. As nuvens ficavam assim, né? Dentro do quarto, mas acima do teto. E aí ele descia, né? Ele não tocou os pés no chão, viu, gente? Ele não tocou os pés no chão. Vocês aí que gostam muito de pegar nesse negócio aí, tá? E aí ele desceu até um pouco mais, até mais ou menos. Os pés dele ficavam mais ou menos na altura do nosso pescoço, nosso ombro, uma coisa assim. E... gente, ele não falou nada. Ele não falou nada, ele só desceu. Desceu também um forte anjo junto com ele. Lado a lado com ele tinha um grande anjo. E muito forte. E ele se fez presente ali, naquele lugar. E declarou vitória na nossa vida. De que maneira? A presença, a simples presença do Senhor repreendeu toda hoste de espírito maligno que tinha dentro daquela casa. Todos. No simples ato do Senhor aparecer, todos foram repreendidos. Imediatamente. A presença, a glória de Deus, a paz, a tranquilidade entrou assim. Essa mesma paz que eu sinto hoje aqui na nossa casa, que a gente nunca sentiu diferente, graças a Deus.
Já sentimos sim. Eu vou contar para vocês em outros vídeos. Já aconteceu sim. Mas aí Deus deu de repreender. Eu vou contar para vocês também. Mas assim, no normal, né? No dia a dia, o correr, né? É sempre tranquilo. E depois desse dia, a nossa paz chegou. Aqueles espíritos foram repreendidos. Acabou esse negócio da minha filha não poder dormir tranquila. Ela pôde dormir tranquila. Acabou aquele negócio de tá sozinho. E aí fica sentindo medo, fica sentindo aquele arrepio, fica sentindo como se estivesse sendo observada. Negócio de ficar ouvindo passada, negócio de escutar bicho rosnando, negócio de escutar piseiro de casco andando dentro do corredor, andando por cima da casa, né? Negócio de ver espírito montado em cima das paredes, né? Que nem foi visto, espírito assim, coisa mais feia, lá no canto da parede, parecendo uma aranha lá, bichão grandão com um rabão balançando. Acabou. Desse dia, acabou. Mas isso foi possível por quê? Porque o Senhor se fez presente. Porque a gente pediu para o Senhor. E o Senhor quis atuar dessa maneira. E daí então a gente pode morar em paz na nossa casa até o dia que Deus quis tirar a gente de lá, que também já é outra obra que eu tenho para contar para vocês. Mas enfim, a gente recebeu vitória sobre essa grande batalha que se levantou na nossa vida. E hoje eu tô contando para você, porque se você estiver passando por alguma coisa desse tipo você mudou para uma casa, ou você na sua casa aconteceu ou tá acontecendo, né, esse tipo de coisa, pede a ajuda do Senhor. Ora, tá? Se consagra. Toma cuidado com o que você pensa, toma cuidado com o que você fala, toma cuidado com quem você recebe na sua casa, né? Toma cuidado com o que você usa, né? Porque tem coisa que a gente tem por inocente. Ah, uma coisinha inocente, que é isso, gente? Ah, é só uma besteirinha, nada. Mas aí a pessoa que deu aquilo ali pra você, antes de lhe dar, consagrou. Ou então, você comprou alguma coisa, né? E aí você não observa, mas aí a coisa tem algum símbolozinho, né? E aquele símbolozinho é consagrado. E tá ali dentro da sua casa. E o que foi consagrado a Satanás, ele não abre mão. É dele. E aí ele vai e entra na vida da gente, começa a infernizar a nossa vida, começa a atormentar nossos filhos, começa a atormentar casamento, e a gente fica sem saber por quê, né? Então, depois de você ter dado uma geral na sua casa para ver se não são coisas ou presentes, né, que veio da mão de alguém estranho, você olhou essa parte, você viu que não é material, não tem nada material, então você parte para o espiritual. Ore, jejue, se consagre e confie no Senhor. E se no caso Deus não lhe der a direção que nos deu, que foi de nós mesmos enfrentar sozinho, até o Senhor chegar para nos dar a vitória, busca o ministério da igreja, busca o ancião, busca o pastor, busca os presbíteros, busque. Peça ajuda. Só não sofra o que você não precisa sofrer. Não carregue uma cruz sozinho se Deus não disse para você que era para carregar. Tá bom? E o resto é fé. Tenha fé, tenha força e tenha bom ânimo. Porque o Senhor é conosco. E Ele certamente nos ajudará em todas as coisas. Tá? Permanece firme, seja forte e guarde o temor do Senhor. Tá? Observe a sua palavra, porque no dia da adversidade, se nós nos mantivermos dentro daquilo que tá no nosso limite, nos mantivermos fiéis ao Senhor, certamente no dia da nossa angústia, Ele virá ao nosso encontro. Tá bom? Então que Deus te abençoe, tá? E eu vou estar contando outras obras aqui de libertação, obra de milagre, de multiplicação, o que mais tem é obra e testemunho para contar. Tá bom? Por enquanto, essa foi a libertação que Deus fez na nossa vida de uma casa horrível que a gente foi morar, né? Mas Deus nos deu a vitória e hoje eu tô contando para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que valeu a pena esperar,
né? E estamos aqui hoje de pé, não porque somos fortes, mas porque o forte está na nossa vida e que Ele também entre na tua e te guarde e te guie em todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe, a paz e a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida para sempre.